E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Damos, do canal Justiça do Futuro, nosso podcast aqui sendo retomado em 2025, tá? E você também, além do YouTube, você pode acompanhar no Spotify e na plataforma da Apple. Então vamos retomar esse 2025 com esses podcasts sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, aplicada ao direito, aplicada ao Poder Judiciário. E no episódio de hoje a gente vai receber essas duas pessoas muito especiais, meus grandes amigos aqui, João Valério e Aline Neiva. Para quem não sabe, João Valério, quer dizer, quem mexe com inovação, principalmente no judiciário, conhece eles dois com certeza. São nomes já nacionais, né, de grandes referências. Então, o João Valério é juiz no Pará e a Aline Neiva é promotora também no Pará. E eles são especialistas em inovação, inteligência artificial, metodologias ágeis, né, que a gente vai falar aqui também. Então é um prazer muito grande, além de parceiros, né, de interesses comuns aqui, são amigos queridos, né, uma amizade que a gente ressente, mas muito forte, né, e para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui, estar com o Arthur também aqui. Né, ele está na barriguinha aqui da Aline, pode nascer a qualquer momento, não é isso? Isso. Vamos esperar o podcast, tá? Mas aí tem o outro filhinho deles, o Zeus, né? Não pôde vir aqui, mas o cachorrinho, nosso lindo pet. Nosso dogzinho. Então, Aline, obrigado por ter vindo, João. E é isso, Aline. Primeiro, as damas, né? Sim, com certeza. Nossa, Felipe, eu que te agradeço. Eu acho que, como tu falaste, a gente não sabe para onde a vida leva a gente, e foi um grande encontro a gente ter se conhecido através de um encontro de inovação que foi lá no JX, e onde se criou uma amizade para além da inovação, além da agilidade, além dos interesses em comum. Então hoje a gente, para além desses interesses em comum, tem uma amizade para a vida contigo, com a Isabelle, que é a tua esposa, uma queridíssima, que eu adoro. Então é algo que assim, nos traz muita satisfação em compartilhar tanto esses interesses, essas conversas que são sempre tão renovadoras na nossa vida e engrandece o nosso dia a dia, quanto para a amizade mesmo de vida. Então eu agradeço imensamente, é uma honra estar aqui com esse convite, sou grande admiradora tua, do teu podcast, que eu sei que é sucesso e vai ser muito mais ainda. Se Deus quiser, obrigado. E João? Também agradeço, já é a segunda vez que eu venho aqui, a primeira vez verdade. Foi com um amigo queridíssimo, nosso amigo, né, Ferdinando, que sempre nos ensina, nos brilha, né, com conhecimento, e é isso, tô aqui. Para quem não sabe também, o João é programador, é desenvolvedor, então fala aí mais um pouquinho dessas suas iniciativas, e assim, vamos começar do começo, né, como surgiu o teu interesse? Foi primeiro pelo direito, primeiro pela tecnologia, os dois, como é que foi isso? Olha, eu tive muita sorte na vida, né? Tive pais incríveis, meu pai e minha mãe. E desde cedo eu sempre tive oportunidade e acesso à tecnologia na minha cidade, onde eu morava, Recife. E desde pequeno eu sempre tive curiosidade de como funcionava a computação. Por algum momento eu pensei em fazer ciência da computação, mas até pelo ambiente que eu vivia do direito, dos ensinamentos e as lições que meus pais me ensinavam, a minha família no geral, acabei entrando e fazendo um curso de direito e me apaixonei pelo direito. E no direito eu acabei também já mais com um hobby, né, aproveitando minhas habilidades de computação e tecnologia para tentar embarcar isso dentro das minhas atividades. Verdade. E você foi um visionário, porque você, antes mesmo a gente associa agora muito, né, o direito com a IA, né, pelo advento da IA generativa, ChatGPT e tal, mas você já fazia iniciativas muito antes disso, né? Você já tinha em mente que a tecnologia era algo essencial para o desenvolvimento do direito? Sim, com certeza. A gente sempre pensou, as pessoas sempre pensam em inteligência artificial, algum nível de automação em nível pessoal, o que é que vai servir para mim? E, de fato, há uns 6, 7 anos atrás, eu busquei, junto com parcerias com outros tribunais, para apoiar o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para trazer naquela época o que se tinha de mais interessante em tecnologia para nos ajudar, nos auxiliar com o trabalho. Eu lembro que conseguimos fazer parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, com uma ferramenta que nos ajudou a identificar demandas repetitivas, uso predatório da justiça.
E era algo bem incrível na época de inovador, né? De nos auxiliar para que a gente conseguisse fazer o trabalho com a melhor qualidade possível. Hoje, claro, a gente teve um avanço exponencial da inteligência artificial. Hoje a gente tem acesso a esse tipo de ferramenta e a gente consegue construir soluções para nossos problemas. Perfeito. E você, Aline, como é que surgiu o teu interesse pelo direito, pela inovação, o que veio antes? Na verdade, eu tenho uma história um pouquinho diferente da do João, porque assim, o meu interesse pelo direito vem também de família. Meu pai foi delegado, então assim, eu sempre sonhei em embarcar no direito. Então, eu acho que a inovação entrou na minha vida com certeza absoluta através do João. Porque assim, eu sempre vendo ele estudando, ele falando, o interesse e mostrando para mim o quão interessante era. Então a gente acaba pegando um pouquinho do outro. Sim. E vendo que realmente assim, o nosso mundo acaba, talvez no direito, a gente acaba se fechando muito para aquela área jurídica, para aquilo que a gente estuda no dia a dia, que é o normal, que é para aquilo que a gente se formou e que a gente é vocacionado. Mas foi algo que eu me apaixonei e o João foi me mostrando, me ensinando muito. Eu falei, realmente, a gente abre portas para um mundo totalmente diferente e ver que a utilização da inovação, a utilização da IA, o quão que ajuda, ele renova a nossa forma de trabalhar e a gente consegue ajudar. No caso de vocês, o jurisdicionado, no caso do Ministério Público, eu consigo fazer um atendimento melhor para o público externo, eu consigo fazer as minhas manifestações também de uma forma melhor elaborada, e a agilidade entrou também da mesma forma. Então, estudar sobre agilidade, ele melhora não apenas no meu fluxo de trabalho, mas até nas relações interpessoais dentro da instituição. Eu acho que é muito interessante. Porque isso é curioso, Aline e João, não sei se vocês perceberam isso ao entrar nas carreiras, nas respectivas carreiras, mas eu tive essa impressão de que a gente estuda uma coisa para passar no concurso, né, que é aquele tradicional, direito, pratica as prova oral, prova de sentença, prova de discursiva e tudo mais, só que quando a gente entra na carreira a gente tem que ser gestor, né, e não tem isso nem na faculdade e nem nos concursos, né? Então, eu acho que isso aí que você fala das metodologias ágeis e também ter essa visão mais macro ajuda muito nessa gestão, não é isso? Com certeza. Porque assim, embora a gente sabe que a gente tem que resolver o mundo com aquilo que a gente tem. Então, quando a gente utiliza essas metodologias ágeis, a gente acaba conseguindo ter organização, a gente consegue fazer priorização, a gente consegue, dentro de um universo maior, a gente consegue colocar como se fosse cada coisa na sua caixinha e ver, peraí, o que eu estou precisando para poder avançar aqui? O que eu estou precisando para poder manter a equipe unida, engajada e poder fazer uma entrega melhor? Então, eu acho que isso foi muito importante, esse estudo das metodologias ágeis, para que eu pudesse, dentro de um universo de 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer, eu saber o que era prioridade ali, o que eu conseguiria entregar e entregar de forma melhor para aquela população, tanto para o meu órgão quanto para aquele que me procura. Excelente. E curioso, né, João? Muita gente confunde inovação com tecnologia, mas às vezes as inovações às vezes são feitas sem nenhum computador, sem nada, né? Basta ter ideias novas e tentar, né, inovar, né? Como é que você vê isso aí? Isso é bem verdade. A gente sempre atrela a inovação a algo que, de alguma forma, vai chegar na tecnologia. Ela pode até acontecer, mas ela não é uma premissa. Então, vários dos projetos de inovação são simplificações de procedimentos, são melhorias incrementais, algo incremental que se faz num atendimento, na forma de se comunicar. Não se necessariamente precisa da tecnologia. Algumas mais radicais, algo mais exponencial ou mais específico, pode ser que de alguma forma possa se chegar na tecnologia, mas não necessariamente, elas são independentes. E só aqui agregando o que a Aline comentou, a gente, como você também comentou, a gente entra na carreira, né, no serviço público para gerir pessoas, gerir projetos e gerir gente. E gerir unidades judiciárias, promotorias, e a gente não assim, treinado antes e na nossa forma de ingresso nesses órgãos e também quando está dentro das instituições. Não tem aquela qualificação tão robusta como se faz do dia a dia, né, da nossa atividade.
Então é bem interessante essas qualificações, porque não só a tecnologia avançou, como a forma de trabalhar, né? Que hoje a gente trabalha com equipes híbridas, equipes remotas. Então, como é que eu vou me reunir com parte da equipe que está no remoto? Então, de fato, a gente está num movimento de transformação e se faz indispensável esse tipo de aperfeiçoamento. Eu li um artigo recentemente chamado 2025, o ano em que o setor público brasileiro decidirá seu futuro na era da IA, do Wesley Weiss. Eu gostei muito. O Wesley Weiss é professor e ele é especialista em inovação e ele é do TCU, né? Tá nessa parte aí de inovação e transformação digital lá no TCU. Eu achei, saiu no Jota. Esse título eu achei fantástico, né? E realmente 2024 foi um ano já muito importante, mas 2025 parece ser decisivo, né? E o setor público, que é o setor onde nós estamos, né, com proximidade, precisa saber se ele vai aderir ou não, qual é o papel dele nesse mundo que estamos vivendo. Vocês concordam? Vocês acham que é por aí também? Esse ano, com certeza, a gente teve uma curva de aprendizagem bem rápida envolvendo tecnologia, né? Hoje, o cenário do serviço público, muitas pessoas já estão usando, e chegou a hora das instituições entregar essas tecnologias. Não basta mais agora só treinar, mostrar o estado da arte que a iniciativa privada entrega, mas o serviço público fornecer esse tipo de acesso de forma corporativa, né? E as próprias instituições resolver seus problemas com suas próprias soluções também. Eu acredito também que a gente sabe que a gente vem de um poder, a gente vem do serviço público e a gente sabe, a gente já está há alguns anos já. Eu estou há 7, João está há 10, quantos anos? 8 anos também no Poder Judiciário. Então a gente vê como é que era antes, quando a gente entrou, e como é que é hoje. E a gente vem de órgãos que são muito engessados. Então o poder público, de forma geral, ele sempre tradicionalmente foi muito engessado. É assim e tem que se manter assim, muito burocrático. Então eu acho que trazer essa visão de inovação, de renovação, traz um ar muito diferente, traz uma prestação de serviço que a gente estava acostumado a ver da iniciativa privada, e a gente vê a utilização dessas metodologias que o Google utiliza, que o Spotify utiliza, que a Amazon utiliza, e trazer para o serviço público é um passo à frente para o serviço público que a gente tem que aplaudir por tá tendo essa iniciativa agora. Então, assim, a gente vê, por exemplo, no teu caso, no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a quantidade de cursos que tu deste, não só para o próprio tribunal, mas Brasil afora, vários tribunais que tu já foste, Tribunal de Justiça da Bahia e tem tantos outros. Pará. E, assim, é algo muito inovador e que traz muita vantagem para que a gente possa prestar um serviço muito melhor. E eu acho que realmente 2025 vai ser um ano... 2024 já foi um ano muito bom, muito diferente. Eu acho que o Barroso ele trouxe também trazer essa visão que o Barroso trouxe, que eu acho que é um grande... Qual é o quê da gestão dele? É a inovação, é a inteligência artificial, é permitir que o judiciário se renove. Então eu acho que realmente 2025 tem tudo para ser um ano muito bom nessa pegada. Verdade. E o que vocês veem nas organizações de vocês, João? Como é que tem sido esses últimos anos e o estado atual? Eu digo que esses últimos anos foi um momento muito de observação do que está acontecendo, até porque a inteligência artificial, ela logo no começo, 2022, 2023, ela estava muito cara em nível de contratação, era algo muito novo, e tudo que é novo, que chama atenção, o valor é lá em cima. E hoje a gente fez durante os últimos 2 anos várias provas de conceito com grandes empresas internacionais e nacionais, e a gente chegou a algumas soluções que poderiam ser resolvidas com nossos próprios braços, né, desenvolvido pela equipe do próprio tribunal, e outras que de fato a gente não consegue escalar, e de fato a gente vai precisar contratar algumas soluções, algumas ferramentas, como aconteceu com o Copilot da Microsoft, que a gente contratou. Mas, assim, algumas soluções a gente consegue desenvolver e entregar sem custo para o tribunal. Eu acho isso bem inovador, bem interessante. A gente não ficar... porque é muito fácil, né? Você tem a solução pronta, vai na empresa X e contrata. Mas tem todo um custo que envolve recursos públicos que a gente também precisa só pesar. Com certeza.
e lá no MP Aline. Só fazendo antes de falar do Ministério Público, só fazendo um acréscimo ao que o João falou, que eu acho bem interessante, que é uma coisa que ele sempre fala, é muito bom ter alguém que trabalha, que é da atividade fim, que é juiz, sim, que é promotor de justiça, dentro do negócio, dentro da TI, porque a pessoa vai saber falar o que é que a gente precisa. Sim, isso é verdade. Porque, assim, não desmerecendo de forma alguma, porque a gente sabe da importância dos servidores que trabalham exclusivamente, que trabalham na TI, que trabalham para administração. Mas, às vezes, quem está na atividade fim é que sabe muito melhor, é quem realmente vai saber quais são as suas dores. Isso é verdade. O que é que vai precisar. Então, eu acho que é algo que eu sempre vi o João falando e praticando, e eu acho que eu concordo, assim, com essa postura, com essa fala. E dentro do Ministério Público lá no nosso, a gente veio de uma gestão que está finalizando agora, está iniciando agora em abril, vai iniciar uma nova gestão, que também está com os olhos voltados para a inovação. Aquilo que já foi feito vai ser aproveitado. E em conversas recentes com o nosso próximo PGJ, nosso futuro PGJ, que já vai entrar agora em abril, ele também está muito aberto à inovação, já está fazendo reuniões, já está iniciando, dando start para essas contratações. E eu vejo muito interesse eu acho que o Ministério Público ele veio um pouquinho atrás do Judiciário em relação a isso, mas está se igualando, porque a gente viu muito a pegada do Judiciário começar com essa questão de trazer a inovação com os laboratórios, e o Ministério Público ele não tá atrás, ele está procurando, e eu acho que é essa questão. Hoje a gente vê pelo CNMP, tem o MP digital, então que ele pega as ideias, o que de bom, o que de inovador foi feito em cada Ministério Público, e esse compartilhamento é super interessante. Então, eu acho que a gente está entrando agora numa nova gestão que vai trazer muita coisa boa para o nosso Ministério Público. Perfeito. E assim, para o pessoal entender mais concretamente, porque às vezes a gente fala muito no abstrato, mas assim, e eu sei que você é desenvolvedor, programador de primeira, fale alguns projetos aí que você desenvolveu, alguém desenvolveu lá, que você pode explicar mais ou menos os locais, sim, que eu acho que é sempre melhor, e você preza muito por isso. Claro que quando é importante contratar uma solução de uma empresa, não tem por que não, sim, claro. Com certeza. Mas assim, as soluções que a gente desenvolve, eu acho que realmente é o que mais agrega valor. Eu vou até puxar um gancho que ele comentou, que eu acho que é bem real. E o Tribunal de Justiça do Maranhão está de parabéns, eu já falei várias vezes, até dentro do próprio órgão, né, que vocês têm representantes do negócio, juízes, servidores que estão vamos dizer assim, no chão de fábrica, trabalhando e que fazem parte de alguma forma e tomam decisões junto com o pessoal da atividade meio. E isso foi bem interessante, porque, já trazendo para o concreto, eu desenvolvi já faz uns 2 anos uma ferramenta de transcrição de audiência e depoimento, né? Então, a pessoa sobe o vídeo, ela transcreve. Isso é bem natural de uma ferramenta que faz esse tipo de entrega. Até hoje é até comum, não há 2 anos atrás, mas hoje é até comum. Mas isso é pouco. Quando você pode, por exemplo, ele organizar e resumir os depoimentos, quando ele pode comparar depoimento entre A e B e ver quais são as divergências, isso tudo de forma automatizada. Quando eu preciso ouvir 5 pessoas numa audiência de continuação, e eu já ouvi 3 das 5, eu pegar a oitiva das outras 3, as 3 anteriores, ele já me sugerir pergunta para a 4ª ou a 5ª testemunha. Então, assim, você consegue, trazendo o conhecimento do negócio, que é o negócio julgar, é o meu negócio, quando você consegue encaixar isso dentro de uma vamos dizer assim, de um pipeline, de um projeto, uma lógica de programação, quando você entrega algo, é algo que dá aquele uau. Eu não encontro isso na iniciativa privada. Tá, tem o Google, ele transcreve, tem não sei quem transcreve. Tá, ele pega o áudio e transcreve. Mas algumas features, algumas questões que só quem tá na ponta, claro, que sabe, quando acontece isso, eu preciso daquilo, a gente consegue fazer todo um caminho que só quando conecta o meio com a atividade fim. Perfeito. Pessoas que, de fato, têm esse conhecimento, conseguem entregar ferramentas. E isso vai para várias outras questões, como remoção de dados sensíveis, que a gente está desenvolvendo, que é incrível. Então, eu jogo um PDF, ele me devolve todo riscado, todo com marcado, onde tem dado anonimizado. Resumo de processos, não só processos, porque as grandes empresas, eles adoram documentos estruturados, mas quando você joga um documento de 1000 páginas de um documento digitalizado ou mal digitalizado, ele não consegue, às vezes, ter uma qualidade tão boa. Ou quando você joga um processo que ele está desordenado, ele está desorganizado. Foi feita a digitalização, que começa o processo 1,
Página 1, depois página 90, página 150, página 7. É raro, mas a denúncia vai para lá muito. e vai para cá. E você construir ferramentas que ela analisa tudo e consegue, com algumas lógicas de programação, realinhar, ainda que não de forma perfeita, mas muito próximo de uma acurácia de 80%, 90%, você consegue entregar algo que não é de interesse, vamos dizer assim, dessas grandes empresas. E o melhor, sem custo para o tribunal. Eu falo que a tecnologia e inovação não pode ser só entrega de ferramentas, soluções, mas mais uma ciência, porque a gente consegue criar equipes de alta performance, equipes que vão pensar em construir soluções inovadoras para que envolva acesso à justiça, que envolva, por exemplo, trabalho de inteligência artificial com robótica. Então, são várias questões que vão muito além do transformar um áudio em texto ou transformar um documento digitalizado em um resumo. A gente consegue ter várias outras visões quando a gente consegue ter equipes que, de fato, fazem ciência, né? Ciências inovadoras e se debruçam sobre essa tecnologia que hoje está bem mais acessível que outrora. Realmente. E é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, que essas ferramentas que a gente tem agora no varejo, elas são mais generalistas, elas não foram criadas para o direito, elas querem ajudar, né, de uma forma geral, todas as áreas. A gente é que tem que adaptar e esse tipo de solução, que é muito louvável, espetacular, traz mesmo, agrega um valor à nossa atividade. Então você pega o processamento da IA, tudo, mas você consegue focar, fazer a modelagem para o que vai realmente dar resultado, né? Acho e é bem legal essa construção, porque não é construção isolada. Claro que a parte de desenvolvimento acaba sendo algo bem de 2 ou 3 que atuam em programação, que entende de lógica, que entende de configurar uma placa de vídeo, por exemplo, mas o mais legal é que quando você solta esses MVPs, esses testes, né, internamente, como está acontecendo hoje, provavelmente 300, 400 pessoas subindo vídeo, começa a surgir o mais legal de tudo que é na construção de um projeto, que são as sugestões, que são os feedbacks. Então, João, podia ter isso aqui, podia ser dessa forma, podia separar os interlocutores e a gente vai soltar uma nova versão, por exemplo, dessa ferramenta que se chama Zeus, que a gente decidiu ser um pacote de soluções e não só uma solução que iniciou, né, com uma transcrição de vídeo, com a separação dos interlocutores, com a identificação do timestamp, o momento que foi falado. Se eu quiser pesquisar se foi falado alguma coisa naquele momento, qual foi o momento que foi falado determinada frase ou palavra, a gente consegue identificar. Então, é bem interessante porque a gente consegue construir algo muito customizado, né, para nossas necessidades, com custo zero, fazendo isso tudo de forma inovadora, naquela pegada de a gente faz porque a gente quer ajudar as pessoas e isso é bem legal. E o que eu acho que é mais interessante também ser dito é que isso tudo é feito na máquina do próprio tribunal. Então, assim, ele não vai para fora. Então, essa questão da anonimização que vocês comentaram, porque assim, não se pode, a pessoa tem que fazer com responsabilidade. Então, ainda mais na nossa profissão, a gente não pode chegar e pegar um processo e jogar numa IA, jogar no ChatGPT da vida, no Cloud, no Gemini, por exemplo, no sem no DeepSeek, que não tem controle nenhum de privacidade. E assim, porque vai para o mundo. Então a gente, isso tudo, essas ferramentas que o João construiu, foi tudo pensado em deixar na máquina do tribunal, porque é algo que é muito sensível. Então, esses dados sensíveis a gente tem que usar com responsabilidade. Eu acho que em todos os órgãos, a gente em especial, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a gente tem Defensoria Pública, a gente também tem que ter essa responsabilidade em saber onde a gente vai inserir esses dados, porque são pessoas, são vidas, são processos que tratam de, às vezes, violência doméstica, estupro de vulnerável. Então, assim, é algo que tem que ser pensado e, como tu falaste também, essas ferramentas, elas são pensadas no todo. Então, assim, é para generalidade, é para todo mundo usar. Mas quando a gente começa a construir algo personalizado para o nosso trabalho, isso foi até uma dor minha que eu falava sempre pro João. Isso é verdade, não lembrava. Falar assim, poxa, eu vou ter que, às vezes, passar fim de semana, eu falei, tem que fazer umas alegações finais aqui, porque eu não consegui, tinha umas oitivas anteriores, a audiência foi repartida, e vou ter que fazer agora umas alegações finais, eu tenho que ouvir que esses áudios dessas 5 testemunhas e mais interrogatório. E daí ele, pensando nisso, falou assim, Aninha, peraí, vou pensar aqui numa solução para construir uma ferramenta para tu jogar. É verdade, isso eu tinha esquecido disso. Que bom, você lembrou. Só complementando,
Para você ver como as coisas acontecem por acaso. Há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, a Aline estava angustiada com milhares de horas para transcrever, com uma equipe reduzidíssima, gente. Era ela e o assessor. Não tinha servidor na época. E ela aperreada lá do Eliseu, inclusive, indo para lá e para cá, e não tem condições. Peraí, me dá um tempo, deixa eu pensar, deixa eu refletir. E foi aí que começou a construção da ferramenta, né, da aplicação. E vários colegas começaram a me dar sugestões e falaram, João, porque eu também quero isso. E começou, então vou desenhar algo para o tribunal, vou fazer algo que eu consiga colocar no tribunal. E aí vem uma questão bem interessante, que eu acho que vale a pena comentar aqui. Os tribunais não se prepararam do ponto de vista de infraestrutura para a inteligência artificial. E hoje está caro. Verdade, várias das ferramentas que a gente pode desenvolver, que os laboratórios, que o próprio TI pode desenvolver hoje, precisam de equipamentos que hoje estão não só a IA está no hype, como esses equipamentos estão no hype. Então, placas de vídeo por exemplo, um A100 de 200 mil, 300 mil, tá um preço bem acima disso, justamente porque escassez. Demanda alta e escassez. E muitos dos tribunais, por sorte, o meu tribunal tem 2 placas de vídeo que foi comprado até numa época que o preço era o preço de mercado. Isso vai nos ajudar a entregar várias soluções, nos ajuda, né, que as soluções já estão embarcadas e funcionando. Mas é uma questão bem interessante. A gente vai desenvolver as ferramentas, mas tem todo um processo de licitação para contratar e comprar esses equipamentos e também a maturidade da equipe de TI, né, para trabalhar com isso. Uhum. Porque chegou até um formulário do CNJ que a gente respondeu, e uma das perguntas era essa questão: qual a maturidade da equipe de TI do seu tribunal que está desenvolvendo inteligência artificial? Porque a gente trabalhou muito com aspectos de automação, de replicar algo já pronto, ou de colocar algum ajuste ou hiperparâmetro em alguma ferramenta, mas desenvolver do zero um código que pode ter falhas, que pode ter crash, que pode ter vários problemas, e configurar isso para funcionar adequadamente de hardware. Isso aí é algo bem inovador dentro das instituições públicas, pelo menos eu digo do ponto de vista do judiciário brasileiro. Verdade. E vamos falar um pouco então das metodologias ágeis, voltar a falar, para quem não sabe, quem não conhece. Eu confesso que eu preciso estudar mais esse assunto, né, porque é muito interessante a gente aprender isso também, principalmente quem gere equipes, né? Então a Aline tem feito muitos cursos nessa área, né, Aline? Então dê alguns exemplos assim para o pessoal entender o que é. Eu acho que é algo que a gente começou a estudar juntos e a gente verificou qual era a importância. A gente começou a estudar sobre soft skills, sobre como essa questão de a gente se prepara, a gente consegue fazer aquela preparação, a gente estuda na faculdade e utiliza aquilo do nosso dia a dia, das hard skills, que são aqueles conhecimentos técnicos que a gente adquire, e depois a gente começa a ver assim, e as soft skills? E o tratamento humano? E o tratamento interpessoal? E o que vai ser pedido lá no futuro? A gente vê hoje reportagens falando sobre a geração Z, que a dificuldade de trabalhar com essa... A Alfa agora. A Alfa que vai vir agora. Ou não, a Alfa agora é a Beta, acho que a Beta que já é a Beta que perdi. Alfa, Beta, a Beta Gama. Que já começa em 2025. Então, a gente vê que essas metodologias ágeis, que são utilizadas há muito tempo já em grandes empresas internacionais, elas trazem o Scrum, por exemplo, inclusive de cursos que a gente dá sobre isso. A gente, sobre o OKR também, que a gente já vê sendo utilizado, inclusive, em órgãos públicos, Mato Grosso do Sul, Ministério Público CNMP, Mato Grosso do Sul, CNMP. TJs, Rio de Janeiro. E a gente vê que são várias metodologias que podem ser utilizadas para que a gente possa otimizar o nosso trabalho, em que às vezes a gente gasta 80% do nosso tempo com algo que é infrutífero, quando a gente pode reduzir aquele tempo de trabalho, extrair o que é melhor. A utilização, o João utiliza também o Scrum, por exemplo, o João na unidade judiciária dele e eu na minha promotoria de justiça. E a gente utiliza para concentrar a nossa equipe num trabalho,
que realmente vai ser eficaz. Então, hoje eu falo assim, dessas metodologias, eu acho que o Scrum foi a que mais se adequou ao meu método de trabalho, em que eu reúno a minha equipe, em que a gente, juntos, a gente para e pensa quais são as nossas demandas, o que é prioritário para a gente, o que a gente vai fazer nos próximos 15 dias dentro desse universo de trabalho. Então, foi algo realmente renovador do nosso trabalho, que a gente começou a dar entregas melhores. Eu sempre falo assim, eu gosto muito do meu local de trabalho, do meu ambiente, e isso melhorou muito. Porque eu acho que gerir, saber, porque há uma diferença entre ser chefe e ser líder. E com a utilização dessas metodologias, estudo da agilidade, a gente consegue diferenciar o que é o ser o chefe e o que é o ser líder, e saber guiar as pessoas. Então, até a questão da proposta do feedback, saber como dar o feedback para aquele servidor, para aquela pessoa que está trabalhando contigo. O feedback positivo é tão importante quanto o feedback negativo. Quando dá esse feedback negativo, então, e quando dá o positivo. Então, assim, tudo isso está englobado nessas metodologias ágeis, e que assim, é um universo muito grande e que acaba trazendo para o nosso meio de trabalho, para o nosso ambiente, quando a gente começa a aplicar uma forma, que às vezes a gente tem um universo, como tu falaste, quando a gente entra no serviço público, a gente entra sabendo de forma, a gente não faz concurso público pensando, não vai fazer uma prova de juiz, de promotor, pensando em como gerir uma vara, uma unidade judiciária, e como gerir uma promotoria de justiça. A gente cai de paraquedas apenas com conhecimento jurídico. É verdade. Eu tenho uma frase que eu já escutei vários palestrantes falarem, e eu adotei aqui, que tem a ver com isso que você falou, que é do Peter Drucker. Já sei qual sabe qual é, né? Muito bom, tem a ver. Né? Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente algo que nem deveria ser feito. Né? Então, essas oportunidades que você às vezes tem que parar um pouco, porque para fazer isso, você às vezes tem que diminuir a produtividade, vamos dizer assim, mas assim, você vai ter um ganho lá na frente. Então, às vezes a gente está numa correria tão grande que a gente não para rever os processos que a gente já tem feito. E alguns desses processos, a gente só fica pensando em maneiras de fazer melhor, quando, se você pensar bem, ele nem precisaria mais estar sendo feito. Verdade. Né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, a gente ter esses momentos de reflexão sobre os processos que a gente tem feito para poder melhorar, né, toda a nossa entrega, né? Engraçado isso que você comentou. A gente sempre espera algo externo que vai melhorar nosso trabalho. Uma ferramenta, o GPT, é algo que o tribunal tem que me dar. E às vezes é a forma que a gente trabalha, a forma de organização do nosso trabalho que vai dar o princípio de Pareto, né? Que vai dar aquele strike, vai dar aquela transformação. E eu acredito muito, porque o que acontece? E foi até a minha questão. A minha unidade judiciária era excelente, batia todas as metas, estava todo muito feliz, tudo ótimo. Só que a gente não tinha isso, me inquietava, Felipe, e eu sou elétrico. Alguma coisa falta aqui nesse trabalho. Aí o pessoal olhava assim pra mim, mas como assim? A gente bate meta, tá tudo ótimo, tudo funciona. Não, tá faltando alguma coisa. E o que faltava era justamente isso, um fluxo, um ritual de organização. As coisas eram um caos organizado que dava muito certo, tudo ótimo. Mas quando eu trouxe uma lógica, um fluxo, uma rotina de quê? De planejamento. Então, na minha unidade judiciária, a gente se reúne 2 vezes no mês, no primeiro dia útil do nosso sprint, né? Que não necessariamente o primeiro dia útil do mês, e no 15º dia útil do nosso sprint. Então, a gente tem um planejamento do que a gente vai fazer a curto prazo. Então, a gente planeja dentro de uma lista de atividades aquelas que a gente elegeu de forma prioritária, né? Aquela que vai ter mais impacto nos nossos resultados, porque a gente vai fazer nos próximos 15 dias. E no 15º dia, a gente faz uma revisão, uma retrospectiva. E aí que vem interessante, eu tenho, e acredito muito em metodologias que são conhecidas, que são testadas. Não é algo que eu criei, é algo que eu aprendi, implementei, testei e vi o como mudou. Olha que interessante o que aconteceu na minha equipe. Ela tem 3 servidores, na época tinham 4 servidores que estavam no remoto. E como é que funcionava na época o trabalho? A gente distribuía várias atividades, colocando notificações no PJE, etiquetas, comunicando no Teams ou no WhatsApp, e assim a forma de comunicação. De alguma forma, eles não estavam 100% dentro da nossa organização, do nosso fluxo. E quando a gente criou um fluxo de trabalho, como o Scrum, mas poderia ser outro, a reunião de planejamento é indispensável que todos participem.
E o que mais incrível que aconteceu foi que os servidores que estavam no remoto, eles cresceram muito na produtividade, eles enriqueceram muito a nossa equipe, e eu trouxe ele para a unidade. Então, o ganho foi muito grande nesse aspecto de segurança, de um aspecto psicológico que não é metrificado. A vara aumentou, dobrou a produtividade, mas acredito que o que foi mais enriquecedor não foi os números, foi o engajamento da equipe, foi o fortalecimento das equipes que não estão presentes, que estão remoto, mas que participam, que se empenham, e também a parte aí já um pouco mais tecnológica, porque naturalmente, por ter equipes remotas, eu preciso ter um painel, né, uma ferramenta que pode ser Trello, Notion, Planner, enfim, que isso fique de forma transparente para a gente inspecionar, a gente adaptar ao que acontece. Então, essas metodologias ágeis, elas são muito fortes na iniciativa privada, já tem órgãos públicos, principalmente os grandes tribunais superiores, e funciona bem com nossa atividade. Eu dei um curso, essa semana eu estou dando um curso com a Aline, e é incrível como as pessoas produzem, as pessoas têm resultado, mas quando pergunta qual é o fluxo, qual é a rotina, elas não sabem explicar. Quando é que vocês se reúnem? Não, a gente se reúne quando dá. A gente se reúne no corredor. Então a gente percebe que há uma falta de organização que impede de ter mais performance, porque acontece falta de comunicação, ruído na comunicação, pessoas fazendo o mesmo trabalho da outra, retrabalho. Então vale muito a pena, eu recomendo quem esteja assistindo que conheça essas metodologias, seja para projetos, seja metodologias para gerir unidades judiciárias, promotorias, defensorias. Isso, de fato, traz uma ciência para dentro da sua atividade. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque às vezes a gente vai no orgânico, no acaso, às vezes dá certo e você acha que tá tudo bem, mas muitas vezes dá errado, né? Então, você se organizar porque assim, a gente também é muito cobrado, né? Sim. Com as metas e assim... É aquela história, eu acho que foi muito importante você ter falado que essas metodologias eram mais do setor privado e agora estão no público. Porque o público, embora não vise o lucro diretamente, mas visa a eficiência, visa a produtividade, né? Nós estamos sendo cobrados aqui todo dia. Então é óbvio que os nossos líderes, quem toma as decisões, eles têm que ver isso e adotar estimular a qualificação nessas medidas para poder melhorar e alcançar suas metas, né? E eu falo, Felipe, inclusive que eu fiz, acho que foi em junho do ano passado, a gente teve a nossa corregedoria do Ministério Público do Pará estava fazendo cursos nos polos, e quando chegou a vez do polo que eu faço parte, que no caso é o Nordeste 3, eu tive que ir para Castanhal para fazer esse curso com a corregedoria, e eles trouxeram um membro da corregedoria do CNMP. E foi um questionamento deste membro da corregedoria do CNMP que fez a pergunta: e vocês estão se capacitando? Quem aqui está se capacitando para gerir suas equipes? Então era uma pergunta que ninguém esperava. Verdade. Porque não é algo que é habitual. É habitual. E eu fiquei curioso, e a sua resposta? Aí eu acho que ele esperava que ninguém fosse responder, não tá. E eu fui, assim, não desmerecendo absolutamente ninguém, porque eu acho que eu acho que a gente, uma coisa que é uma cobrança que a gente tem que fazer realmente. E eu levantei a mão e ele olhou assim, sabe quando tu percebes assim que tem alguém que está se capacitando, entendeu? Você entendeu a pergunta? Eu fiquei feliz em estar fazendo isso com a minha promotoria de justiça, a gente está conseguindo fazer esse gerenciamento. E quando a gente fala em transparência, em metodologia, a gente não quer fazer um microgerenciamento. Sim, isso é importante. Da equipe. A gente não está querendo cobrar, deixa eu ver aqui o que fulano, o que A, B e C estão fazendo. A gente quer transparência para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa entender o que cada um, qual é a gente fala, inclusive, o que é importante são conhecer as skills das pessoas, as habilidades que cada uma tem. Eu não posso esperar que eu tenha todas as habilidades. Às vezes o meu assessor tem, um técnico tem, um analista tem uma habilidade diferente. Quando a gente se une para verificar como é que está essa metodologia de trabalho, a gente consegue coisas incríveis. Isso é fantástico. Em que momento isso é interessante, porque vocês também não usaram esse conhecimento só para vocês. Vocês também capacitam
né, outras equipes. Também tem essa missão de vida, sim, que é uma coisa altruísta, porque você poderia muito bem reter aquele conhecimento, gerir, minha unidade está ótima aqui, eu entrego para o meu tribunal, mas vocês dois têm esse perfil que é muito legal isso. E em que momento vocês perceberam isso, que vocês poderiam fazer algo mais pela sociedade e não ficar só ali na sua, que já seria uma grande, lógico que, mas eu também tenho essa coisa de sempre poder fazer mais. Meu pai sempre estimulava, não, meu filho, conhecimento você tem que compartilhar, não é para reter. Em que momento teve ou foi uma coisa muito natural, João? Olha, eu sempre gostei de ministrar treinamentos, cursos no Tribunal de Justiça e até antes, mas desde que eu entrei no judiciário, eu nunca fiquei satisfeito de trabalhar apenas na minha unidade judiciária. Tanto que eu tenho vários projetos, poderia citar aqui o do Centro de Inteligência, que foi construído, claro que várias mãos, do Ponto de Inclusão Digital, o Justiça Sem Fronteiras, e, por exemplo, esse que eu citei de agilidade, que foi até engraçado, porque a corregedoria fez a correção de como faz em todas as unidades, e ela vendo o nosso trabalho, ela fez, olha, isso aqui não é só seu não, isso aqui é do tribunal inteiro, vamos divulgar. E foi a aplicação do Scrum na minha unidade foi institucionalizado pelo tribunal, que se chama Projeto de Justiça em Sprints, e foi bem legal a atitude do desembargador, que ele mandou oficiar todos os servidores e juízes do tribunal do que eu estava fazendo na minha unidade judiciária, e mandou a presidência institucionalizar, e foi institucionalizado, é um projeto oficial do Tribunal de Justiça, uma vara criminal que aplica metodologia ágil, igual que se aplica no Google, na Amazon, no CNJ, TJRJ. Com todas as suas adaptações. Claro. E foi algo bem legal, porque a gente foi... Eu achei muito bonito da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, porque eu fui pego de surpresa. Quando eu abri o e-mail, eu vi... Aí eu pensei, eita, tem outra unidade aplicando a metodologia que a gente tá, que legal, quem é? Quando eu fui ver, na verdade, era minha. Foi algo bem assim, e achei que isso teve muita procura. A gente está dando um curso, mais de 150 inscritos, só que tem mais 150 para o próximo curso, porque não tinha como colocar mais, ou senão a gente ia dar aula para 300 pessoas. E então, perde isso, qualidade. Isso mostra o quão isso está na pauta, as pessoas querem descobrir novas formas de trabalho, e isso surgiu. E essa questão de querer fazer além da minha atividade é algo muito meu. E eu acredito de Aline também, né? De fazer algo para ajudar o judiciário a crescer. A gente vê algumas formas de trabalho interessantes, algumas ferramentas interessantes. Por que não o nosso tribunal não entregar isso para todo mundo? Tem um colega aqui do Tribunal do Maranhão, Rodrigo, né, que trabalha no PJE, Rodrigo, e ele falou uma vez para mim, John, é isso mesmo, se só tá pro teu computador, se só tá para você, não serve, tem que ser para todo mundo, e é muito da minha filosofia. Eu sempre penso em algo, crio algo que eu consiga escalar para que beneficie as pessoas. E claro, eu não dou aula, eu falo muito para a Aline, ela também, e eu não falo sobre o que eu faço. Então tudo que eu falo, que eu ensino, eu testo antes, eu já testei com equipes, eu já tive algum nível de experiência. Então é algo que para mim é importante, é validar aquilo. É claro que eu já testei outras ferramentas, já testei outros métodos que não tiveram tanto assim resultados. E eu acho isso bem legal, e acredito que seja muito do perfil da Aline também. Eu acho que a gente tem isso muito em comum, de querer repassar aquilo que a gente aprende, porque assim, quando a gente trabalha com a população, a gente quer entregar o melhor. E replicar isso. Então eu acho que dá certo. A gente vendo que aquilo que deu certo na nossa promotoria, na nossa unidade judiciária, eu acho que conseguir repassar para que outros colegas consigam ter até mesmo qualidade de vida, ter um tempo para si, um tempo para a família, um tempo para poder descansar, porque assim, a gente fala assim, não, nosso trabalho não é aquele que a gente chega 8 horas da manhã e sai 5, 6 horas da tarde e acabou. É o tempo inteiro. É sábado, é domingo, é à noite. A gente perde, às vezes, fim de semana que poderia estar com a família, que poderia estar aproveitando aquele momento, tendo que trabalhar. Então, assim, quando a gente
consegue fazer uma entrega melhor e isso ser replicado para que outros colegas tenham uma qualidade de vida, eu acho que... E entregar também para a população de forma mais eficiente, eu acho que é muito interessante a gente conseguir fazer essa entrega e compartilhar. É muito gratificante, né? Até para complementar, é uma forma de retribuir. A gente é agraciado com uma profissão muito útil à sociedade, né? De muito impacto para a sociedade. E é uma forma de a gente retribuir, a gente não só desenvolver nossas atividades, que a gente poderia estar quieto lá na unidade judiciária. Não, mas espera aí, vamos melhorar o atendimento, vamos expandir a justiça para que a pessoa não precise sair, andar 2 horas de carro, 15, 20 horas de barco, vamos chegar a levar a justiça para ela, vamos aumentar a produtividade da unidade, porque a gente vai resolver os problemas e solucionar. E isso movimenta o mercado local, movimenta a sociedade, traz paz para a comunidade. Então, eu acredito muito que esse espírito de retribuir a sociedade por tudo que ela nos faz, de forma direta ou indireta, e também a gente gosta, né? Eu acho que tem que ter amor no que faz. Sim, com certeza. E eu acho que quando mistura tudo isso, as coisas vão acontecendo, e quando vê, já aconteceu, você já fez algo, não só eu, o Felipe, a Aline, mas várias pessoas que assistem aqui, de alguma forma contribuem. E o legal é isso, né? Você fazer muito mais do que deve, né? Eu acho que é o legal. E sem ser cobrado, você faz porque gosta. Claro. Não, e a gente sabe também que não é só a gente sabe que uma das vezes que a gente encontrou com o Felipe, a gente saiu para jantar com ele, com a Isabelle, e a gente estava comentando exatamente isso, que era uma semana que ele estava vindo do Tribunal de Justiça da Bahia, depois ele ia para outros municípios, assim, chegou do aeroporto, vou pegar meu carro, vou para a cidade. Tem um sacrifício. Tem um sacrifício. Então, assim, esse compartilhamento de conhecimento não é... também algo que é gratificante, mas é também cansativo. E eu vou fazer até um registro aqui, que eu acho que é importante. A gente tem um sacrifício de vida muito grande, porque... A gente, muitas vezes, a gente não ganha muito, a gente não ganha mais por isso, a gente faz porque gosta. Só que a gente tem um sacrifício de tempo de estar com a família, de estar com os filhos, e às vezes as pessoas não enxergam isso. Por exemplo, o juiz é apenas a pessoa que vai para o fórum fazer audiência. A gente tem todo um outro trabalho, coordena a escola judicial, ministro cursos, e isso reflete no colega do lado que foi treinado, no servidor ao lado da comarca vizinha que foi treinado, que vai prestar uma qualidade, uma produtividade superior diante desse treinamento. Então, é importante que aqueles que não conhecem de perto a realidade do judiciário, que entendam que os juízes, os servidores que ministram cursos, que fazem treinamento, eles estão enriquecendo a justiça, estão melhorando o atendimento, qualificando os servidores para quem precisa do judiciário ter a melhor resposta possível. E muitas vezes, não são todas, a gente é visto como que não está na unidade judiciária, deveria estar fazendo audiência. Não, a gente está fazendo audiência ainda no horário livre, se dedicando a capacitar, a criar ferramentas, que isso vai dar um reflexo muito grande, de maneira exponencial, que a gente não consegue metrificar, porque é impossível, né? Mas a gente consegue sentir, que eu acho que alimenta a nossa vontade de se transformar. Não, eu tenho tido um feedback muito bom dos colegas. A maioria, acho que 90% é positivo. 10% é só aquelas brincadeirinhas assim, que tu sente que tem um negócio ali. Aí eu sempre mostro, olha, meus números estão tudo aqui, tudo certinho. A minha prioridade, lógico, sempre é a unidade, né? Mas tem isso. Mas assim, quando algum colega, às vezes até mais antigo, às vezes fala, poxa, Felipe, obrigado por compartilhar isso, foi muito legal, muito... Então, realmente é muito gratificante. Eu sempre quis ser professor também, eu acho que eu tinha esse dom, essa vocação. Só que eu não sabia por onde, né, começar. Eu também não me via com aquele professor tradicional de faculdade, né, que vai, pá. Vai pro quadro. Claro, um dia poderia ser, né? Pode ser, né, um dia também. Pode ser, né? A gente começa no interior, né? Não tem muitas oportunidades nisso, mas assim, agora sendo esse, né, professor, né? Eu acho estranho quando alguém me chama de professor. Nossa, a primeira vez que eu fazendo curso com o João, aí a pessoa fala assim, professora, aí eu olhei assim, é comigo. Principalmente quando dá o curso fora, o pessoal vem chamar, ainda não cai às vezes a ficha, mas é muito legal isso. É muito legal, e dá uma renovada assim você se sente útil a alguém, se sente útil, é impressionante. E agora, às vezes, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas esse ano eu já estou sentindo isso. É muita demanda. Eu
Eu te confesso que eu não usava o Trello muito, assim, eu tinha lá, mas ficava... Agora o meu Trello tá... completo. Não, tá parecendo uma... meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso, gente? Será que eu não tô Mas, cara, isso aqui mas assim, sei lá, Engraçado, né? Isso. E você falou uma coisa que eu me lembrei. Tem coisa mais gostosa que você dá 4 horas de aula, terminar, e as pessoas esperam a gente para ainda tirar uma dúvida, para conversar, para dizer, poxa, valeu a pena, professor, adorei. Olha, vamos tirar uma foto. É muito legal. Isso com certeza aconteceu com todos nós aqui. E é uma sensação muito boa, né? Você vê que a pessoa, não, tá lá, tá cansada, faz um curso de qualificação de 3, 4 horas, e ao final ainda não... Podia sair para ir embora para ver a esposa, o marido, os filhos, ainda fica um pouquinho para dizer obrigado, poxa, foi útil a minha vida. Isso eu acho que é o que paga, né? Não, e em especial quando vem depois com a aplicação daquele método. Também. Sim, ainda tem isso. E aí vem e volta para te falar, olha, eu comecei a usar e olha o que isso mudou. Sabe o que você me lembrou? Eu participei eu ministrei um curso há 1 ano e meio de agilidade e na agilidade a gente aplicou o Scrum. A Aline estava comigo, a gente aplicou, e uma pessoa específica, ela estava bem resistente. Mas isso aí só funciona na iniciativa privada. Mas isso aí não é da nossa realidade. Precisa de uma ferramenta que tem que pagar, e criando vários obstáculos, e a gente foi desconstruindo. Só que, enfim, seguiu. Eu tive a oportunidade de ser convidado para um outro evento, e essa pessoa relatou que seguiu aquelas ideias, que implementou aquelas ideias e que tinha transformado completamente a forma de trabalhar dentro do ambiente dela. E olha que interessante também esse tipo de... que acontece, né? A pessoa resistir. Sim. Mas peraí, deixa eu ver. Será que eu não estou tendo uma pré-compreensão desse método ou dessa forma de trabalhar? Quantas pessoas há 1 ano e meio atrás olhavam com um olhar meio assim para a inteligência artificial, ou isso é algo da TI, e hoje todo mundo tem no seu computador, no seu celular, essas ferramentas. Então isso acontece, né? E eu acho que são experiências boas que a gente tem e que mostra que vale a pena, ainda que tenha pessoas que têm algum nível de resistência, mas elas vão vendo pela própria realidade, né? Que isso não é algo passageiro, isso não é hype, isso são métodos testados, científicos, são ferramentas muito úteis a nós e serve de lição para nós como professores, né? Que vale a pena ensinar. Agora, assim, a nossa missão ainda não acabou, né? A gente ainda está no meio disso aí, né? A gente ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Até porque, assim, eu considero que a gente está em meios favoráveis, que a maioria das pessoas são entusiastas, mas também tem resistências, né? Isso é normal, né? Isso até a gente sempre fala nas palestras, coisas... quando veio o computador, máquina de escrever causou resistências, né? Aquelas sentenças... Devolve as máquinas, pra que a internet? Exatamente. Então, assim, coisas que hoje a gente vê, não vive sem, um dia causaram essas resistências, Sim, né? Verdade. E claro que novidades como a IA, como até metodologias ágeis, qualquer tipo de inovação causa resistência, né? Mas e vocês acham que isso está diminuindo? As pessoas estão se tocando, né, para esse momento que a gente está ou não? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que as pessoas elas estão mais receptivas. Eu acho que pela repetição, acho que pela própria comunicação de forma facilitada, eu acho que tá hoje. O que era lá atrás um indíciozinho, tu percebes às vezes até a procura como aumenta. É verdade isso. Eu acho que vocês, enquanto professores que percorrem muito mais, até porque eu fico muito mais nessa parte de agilidade do que de IA. Eu acho que vocês dois que vão o Brasil inteiro ministrando cursos, eu acho que veem até a quantidade de chamados para fazer para que os tribunais, os ministérios públicos, defensorias públicas, procuradorias estão procurando. Então eu acho que vocês bem melhores do que eu para falar o quanto as pessoas hoje elas já estão bem mais receptivas para melhorar o seu trabalho, a sua vida com essas ferramentas. Isso é interessante. Eu ministrei um curso e convidei o Felipe para dar na escola do Justiça do Pará. Eu não sei se você sabe, e um dia aquele nosso curso tinha mais de 300 inscritos. E eu não consegui, até por questão de regulação, colocar todo mundo. Então, assim, foi o ano passado, se eu não me engano. Então, já faz um tempo. Foi aberto agora e em um dia tinha quase 400 inscritos para um curso de inteligência artificial. Então,
parece que, de fato, alcançou o estado do Pará, um estado de dimensão continental, um país, e, de fato, as pessoas perceberam que não dá mais para esperar, precisa se qualificar, precisa de pessoas que conhecem, de fato, assim como nós, para ter algum nível de auxílio para aperfeiçoar e tirar suas dúvidas. As pessoas têm medo, às vezes, de usar a inteligência artificial. Já participei de palestras aqui no Maranhão, aqui no fórum, inclusive, que defensor público me perguntou, e ele falou que tinha receio de usar a inteligência artificial, que ele nunca tinha usado, que ele tinha muito medo em relação aos dados sensíveis. E, assim, é muito importante esses treinamentos, esses cursos, para esclarecer aquelas pessoas que têm algum nível de resistência, né, e aperfeiçoar aqueles que já têm contato, né, com a tecnologia. Infelizmente estamos chegando ao final, né? Passou tão rápido, né? Verdade. Quando a conversa é boa, né? Então eu queria que vocês falassem as considerações finais de vocês, projetos atuais, o que eu sei que o projeto da Aline tá bem específico, né? O da vocês, lógico. Mas eu sei que nem o Arthurzinho vai fazer com que ela pare, né? Vai continuar trabalhando. Agilidade, é isso aí. É hiperprodutividade, né? A gente não fica sem. Mas é isso, João. Diga aí suas considerações finais. Obrigado, tá? Pela participação, foi maravilhoso. Primeiro, eu fiquei muito feliz de voltar aqui. E agora, do lado da minha esposa, é a primeira vez que a gente está falando junto. A gente sempre fala separado em podcast, até legal. Seu, inclusive. Assim, grato pelo convite, pela consideração, pelo carinho, e sou muito grato por isso. Isso é muito importante. E, assim, inteligência artificial, inovação, tecnologia, isso é tudo importante, mas o que mais importa são as relações humanas, né? Então é algo que eu deixo para todos que estão assistindo, habilidades interpessoais, saber ouvir, escutativa, empatia, o que de fato faz a transformação. Acredito muito na visão da liderança ambidestra, a Aline até comentou, né? A gente não pode ser chefe, a gente tem que ser líder, tem que inspirar, a gente tem que ser inspirado pela nossa equipe. Então, eu acredito muito na tecnologia, nas pessoas, né? E acredito que tudo isso junto faz com as habilidades interpessoais, com a segurança psicológica que eu tanto falo, são as equipes de alta performance. E, assim, eu estou muito honrado de estar aqui com você hoje e com minha esposa. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar participando mais uma vez agora no teu podcast. O João já tinha participado, eu já tinha assistido, realmente é algo de muita qualidade o que tu entregas. Estou feliz por estar participando junto com o João. E é aquilo que tu falas, quais são os projetos futuros? Hoje, agora, o meu projeto futuro é o Arthur, mas assim, hoje, inclusive, eu estava numa reunião com o PGJ, eu falei, olha, a gente planejando inovação e outras coisas, e daí eu falei, eu vou entrar de licença maternidade, mas eu estou aqui, estou disponível, a gente se reúne online, não tem problema, a gente vai testando, a gente vai agregando, porque é algo que a gente também não pode parar, porque a gente não pode retroceder. É algo que a gente tá sempre... conhecimento é algo que enriquece muito e a gente consegue replicar. Então, eu concordo com o João quando fala, eu acho que, inclusive, é uma das métricas do Scrum, verdade. É a felicidade. Que não está no livro, fica a dica, pode ler o livro, que você não vai achar só aqui no podcast do Felipe. Conta isso aí, que só quem teve aula com o professor, com o então, Jeff. assim, a gente assistindo a aula com ele fala que, assim, uma das métricas que ele coloca é a felicidade. E eu vi isso na prática, porque, assim, com a minha equipe, graças a Deus, eu sou muito feliz com a minha equipe de trabalho. E a gente, depois, a cada 15 dias, quando a gente finaliza ali, a gente vê o que foi que a gente conseguiu. E dá aquela satisfação e ver que aquilo que a gente se propôs deu certo. Então é muito bom. Então eu acho que os projetos são esses, é o compartilhamento, é continuar tentando agregar e essas relações interpessoais que a gente tanto valoriza e ver que chegar e compartilhar e ver o feedback positivo e ver, poxa, aquilo que eu fiz, aquele ensinamento que eu prestei deu certo e as pessoas estão evoluindo. Então isso é muito legal. Então, obrigado, Aline, obrigado, João, foi realmente maravilhoso. E é isso aí, pessoal, esse foi esse episódio fantástico aqui. Continue nos seguindo, se inscreva no canal no YouTube, tá? Também siga lá no Spotify, na plataforma da Apple de podcasts, tá? E também confira que eu vou deixar o link na descrição
do nosso curso de prática jurídica com inteligência artificial, tá? Esse curso online que vai capacitar você do zero ao avançado aí na inteligência artificial generativa aplicada ao direito, a todos os profissionais do direito, certo? Então é isso, muito obrigado e até os próximos episódios. Valeu!